no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 1. Isaías 55, 1. Diz a palavra de Deus: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Oremos. Ó Pai Santo, mais uma vez na Tua presença nos encontramos, Senhor, para entregar a Tua mensagem. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, ungindo-nos, para que possamos trazer aquela mensagem que Tu queres. Abençoa aqueles que vão ouvir, Senhor, iluminados pelo Teu Santo Espírito, possam entendê-la. Em nome de Cristo é que nós te oramos, hoje e sempre. Amém. Podem sentar. Hoje pela manhã a mensagem foi sobre o grande amor de Deus. Hoje à noite será sobre a graça divina. Meus irmãos, o profeta Isaías era um homem que vivia no palácio, ele era da família real. Ele era da família do rei Uzias. Foi chamado por Deus para trazer a mensagem viva de Deus ao povo. Ao povo de Deus que vivia numa época há 8 séculos antes de Cristo, portanto, há mais de 10 séculos. E que não era diferente do povo de hoje. Era uma época que irmãos faziam amizade com outros que não eram da família para enfrentar os que eram da família, que por sua vez faziam amizade com outros que não eram da família. Era um povo que se conformava com as coisas deste mundo. Nós estamos falando dos israelitas que se misturavam com os sírios e as tribos, o reino de Judá, o reino de Israel que se misturava, que se juntava, se associava com os sírios, e o reino de Judá que se associava com os assírios. Nesta época, na época do profeta Isaías, na época que ele escreveu este texto, era uma coisa corriqueira. Aquelas pessoas que tinham melhores posses mandaram os seus empregados comprar água, e água naquela região era alguma coisa de
valor especial, ainda nos dias de hoje, e sair distribuindo com os pobres, aqueles que não tinham condição de comprar água. E os empregados compravam a água, colocavam o cântaro nas costas e saíam convocando os pobres para vir receber a água, mesmo sem ter dinheiro. Vinde comprar sem dinheiro e sem preço. Nosso Senhor Jesus Cristo falou para a mulher samaritana sobre uma água. Muito especial. Uma água que quem bebe dela jamais terá sede. Hoje nós somos convidados, por causa da graça divina, a recebermos a mais rica oferta que um ser humano pode receber. Qual é a intenção dessa oferta? O versículo começa: a todos vós. A extensão é a todos. A extensão é tão grande que a nossa mente humana não pode entender, não pode medir, assim como não pode entender nem medir o tamanho incomensurável do amor de Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 3, versículos 18 e 19, ele diz: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Deus amou a todos. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho. Jesus clarifica esse texto para que nenhuma pessoa honesta seja tentado a praticar heresia através desse texto. E Jesus Cristo se expressa em João 6:37 da seguinte maneira: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Duas verdades insofismáveis da palavra de Deus aqui. Prestem bem atenção para que vocês nunca mais caiam na armadilha das heresias deste mundo. Deus ama o mundo. Ele ama a todos, mas ele não escolhe a todos.
Ele escolhe alguns de acordo com a sua livre e sábia vontade. Não comete injustiça nenhuma, porque o que todos nós merecíamos era o inferno. Justiça para nós era todos irmos para o inferno. Mas Deus, na sua infinita bondade, resolveu escolher para o céu uns para a salvação e outros para a perdição eterna. E aqueles que Deus escolheu são salvos e nunca perdem a salvação. Ninguém perde a salvação. Salvo uma vez, salvo para sempre. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. A fim de poderes compreender aliás, João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, é todo aquele que Deus escolhe e dá a Jesus. Esse virá a mim, todos aqueles que o Pai dá a Jesus, eles vão a Jesus. E o que vem a mim, então todos escolhidos, de modo nenhum o lançarei fora. E Jesus convida a todos que estão sobrecarregados. Se você está com uma carga grande que nem está aguentando, Cristo está te convidando. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus se expressa claramente que de maneira alguma lançará fora os escolhidos que Deus lhe dá. Aprendam isso para sempre, porque é isso que a Bíblia ensina o tempo todo na sua palavra. Cristo veio e derrubou o muro da inimizade. O muro que nos separava de Deus, propiciando a reconciliação, aproximando-nos de Deus, com sincero coração, em plena certeza da fé, tendo um coração purificado, uma consciência limpa e um corpo lavado, purificado com água pura. Isso está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Em Hebreus capítulo 10, versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água. O Deus da Bíblia é um Deus sem barreiras. É um Deus sem preconceitos.
É um Deus que tem a ligação entre nós e Ele, o seu único Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. É um Deus que ama cada um de nós. E tem um plano maravilhoso para você e para mim. A todos vós. A oferta é a todos vós. A oferta tem uma condição. E qual é a condição? É que tenhamos sede. É que estejamos com sede. A sede é a condição para que nós nos acheguemos, nos aproximemos da fonte. Lucas 19, 3. Um homem que tinha sede por Jesus. Procurava ver quem era, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. A alma humana tem sede de coisas espirituais. E ela não se satisfaz com nada a não ser Deus. A única coisa que pode satisfazer a alma humana é Deus. Poder, dinheiro, é loucura. Nada desse mundo satisfaz a alma humana. Vejam que o Salmo 42, nos versículos 1 e 2, nos diz. Muito claro. Como suspira a coça pela corrente das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Salmo 63, versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como a terra árida e seca almeja a água. Exatamente lendo a palavra de Deus, entendendo que a palavra de Deus fala sobre este assunto, que o nosso irmão em Cristo, Santo Agostinho, dirige-se a Deus com as seguintes palavras: Senhor, Tu nos fizeste para ti. Inquieto está o nosso coração, inquieto para o nosso coração, enquanto não descansar em ti. No seu livro, A Procura de Deus, Rose fala o seguinte: Deus nos abençoa na proporção da nossa sede. Deus nos abençoa no tamanho da nossa sede. Deus nos abençoa na proporção da nossa capacidade de receber as bênçãos.
O salmista concorda com Tozer, o Tozer concorda com o salmista. Salmo 81, 10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu vou enchê-la. Abre bem a tua boca e tá encherei. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 6. É o caso da viúva. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui, mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha. Na época de candidato ao ministério, estudando interno lá no Colégio 15 de Novembro, naquela época estudava lá no 15, 29 candidatos ao ministério no internato. E nós preparamos anualmente a Semana do Candidato. A Semana do Candidato é a semana que nós saímos em dupla evangelizando a cidade. E nós dividíamos a cidade em 14 partes. E cada um de nós, dos dois, ficava com uma parte da cidade de Garanhuns. Lembro muito bem do último ano, em 1968, na nossa parte ficou centralizada numa rua que tinha um nome muito significativo, Rua da Foice. Rua da Foice, só para você ter uma ideia onde nós ficamos. E, de fato, era um ambiente muito perigoso. Mas nós oramos muito a Deus e começamos a fazer o trabalho. E nós pedimos a Deus que Ele nos abençoasse naquele trabalho. E oramos e pedimos a Deus que acontecesse milagre, coisas grandes, naquele ambiente pequeno, pobre. A semana toda e não aconteceu nada. Quando chegou no último dia, aconteceu. Deus nos deu a alegria de umas 20 decisões, mas nós entendemos que haviam 2 conversões ali. Uma senhora de 60 anos e um jovem estudante. E logo foi inaugurada uma congregação na Rua da Foice. Aquele jovem e aquela senhora começaram a trabalhar. E, de repente, aquela congregação cresceu. E hoje é uma igreja. Então, meus irmãos, a sede daquela senhora e daquele jovem era grande. Então, a bênção na vida deles foi grande.
Eles se tornaram lideranças daquele trabalho. E sempre que nós íamos a Garis, nós os visitávamos e víamos o crescimento. Então, como a necessidade, a sede deles era grande, Deus os abençoou grandemente. Aquele jovem hoje é médico em Garanhuns. E aquela senhora não está mais viva, mas era alguém que durante muito tempo foi muito importante naquela comunidade. Então, a bênção de Deus é de acordo com a sede que nós temos dele. É preciso que nós tenhamos sede das coisas de Deus, sede das bênçãos de Deus, sede de coisas novas, sede de coisas grandes, sede de coisas firmes. Numa mensagem que nós pregamos aqui, sede de coisas portentosas. Precisamos conhecer o Deus do profeta Jeremias. No livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, nós lemos: Deus, através do profeta Jeremias, dizendo: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O que nosso Senhor Jesus Cristo diz no Sermão do Monte? Sobre os que têm sede, sobre os que têm fome e sede de justiça. Ele diz exatamente o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Outra oferta da graça divina é para que nós nos apropriemos. É para que nós compremos e comamos. Esses dois verbos, comprar e comer, são muito significativos. Principalmente aqui. A expressão comprar significa se apropriar. Eu compro aquilo que eu acho importante. A salvação é oferecida a todos os homens sem distinção. Todavia, só se apropriam delas aqueles que são escolhidos por Deus. Mas eu quero repetir mais uma vez. Não é Deus quem condena o homem ao inferno. Não deixa Satanás colocar isso na tua mente. O pecador é que, pela sua desobediência, ele sempre dá as costas a Deus. Ele sempre, com o gesto, com as suas obras, com o que ele faz, ele sempre está dizendo não a Deus. Comer, meus irmãos, é o mesmo que desfrutar, usufruir. Então, nós somos chamados não somente
para o encontro real com Cristo. Nós somos chamados não somente para sermos salvos, mas aqueles que têm a salvação devem viver como os salvos. Devem dar fruto como os salvos. Devem gozar os benefícios da salvação. No início do meu pastorado, eu já disse aqui, eu li muito o missionário Dr. Bill Bright. Ele foi um fundador daquela missão cruzada, estudantil e profissional para Cristo. Os irmãos sabem, eu iniciei o meu ministério logo que saí do seminário, nessa cruzada. E o Dr. Bill Bright, falando sobre o salvo não desfrutar os benefícios da salvação, ele compara com uma das primeiras viagens que ele fez como missionário da cruzada, daquela cruzada. E ele disse que levou algumas guloseimas para se alimentar durante a viagem no avião. E durante toda a viagem ele se alimentou daquelas guloseimas. Ele não sabia que no preço da passagem estava incluída todas as guloseimas do avião. E ele passou a viagem toda comendo só biscoito. Enquanto os outros comiam do bom e do melhor, e ele não sabia que a passagem, na passagem estava incluído tudo aquilo. Muitos de nós não têm lido a Bíblia prestando bem atenção ou com cuidado, não têm orado a Deus pedindo a iluminação para que possamos compreender claramente os benefícios da salvação. A primeira coisa que nós devemos aprender é que nós somos filhos. E os filhos sentam-se à mesa e servem das farturas que o Pai oferece. Veja o que a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Combati o combate da fé, combati o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. A oferta, meus irmãos, não é para ser comprada com dinheiro. A oferta que nos é oferecida é sem dinheiro e sem preço. Isso não quer dizer que é uma mercadoria barata, que é uma mercadoria sem valor. Sabe o que isso quer dizer? É que o preço dela é tão alto que só o Filho de Deus pode pagar. Só Jesus Cristo pode pagar. E quando ele disse tudo está consumado, ele estava dizendo tudo está pago. Então, você quer matar a sede que atormenta a tua alma? Achegue-se a Cristo. Ande com Cristo.
Porque ele mesmo disse que é a fonte da água da vida. Aquele que bebe nele jamais terá sede. Em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 6, nós lemos: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Isso é a graça divina. Em Cristo Jesus, Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém.